Olá a todos, eu sou o Fábio Viviurca, Head de Conteúdo e Experiências da Slash Education e estou inaugurando aqui para vocês o primeiro episódio desse programa chamado Humanidade Aumentada. Não poderia ter vindo numa hora melhor uma conversa sobre isso, nesse momento em que se discute tanto sobre humanidade e que se revelou também para a maioria das pessoas que nós estamos em um momento de humanidade baixa. Algumas empresas estão discutindo a curva em V da economia pós-coronavírus, né? O que tem que ser feito depois de uma decadência tão grande para que haja uma curva em V e para que a economia decole novamente, mesmo diante da crise, de todos os problemas que foram acarretados. Por outro lado, eu gostaria de discutir com vocês a curva em V da humanidade. Como que a gente entra, e como que a gente entrou, na verdade, nesse momento histórico, e como que a gente pode sair muito melhor dele fazendo também essa curva em V de humanidade aumentada. É agora uma época onde a gente discute como nunca a importância da arte, da música, da literatura, do conhecimento e de lidar consigo mesmo, né, nesse momento de insanidade geral, inclusive de nós mesmos, né? Antes disso tudo acontecer, eu estive fazendo a experiência de andar ao lado do Muro de Berlim e uma das frases do muro que me marcou bastante estava escrito: ficção dentro da sua insanidade. É óbvio que todos nós temos os nossos dilemas, todas as nossas dores e todas as nossas tragédias a serem enfrentadas, e agora a gente precisa encarar isso de frente também, buscando ficção nesse tempo tão difícil. E aí a primeira coisa que eu queria discutir um pouco com vocês aqui é como a gente vive um momento difícil e como que a gente se levanta. E aí a reflexão que eu queria fazer vem de um dos povos mais incríveis que a humanidade já viu, que é o povo grego antigo. E eu gostaria de conversar com vocês sobre uma citação do Nietzsche. Ele tem um livro que chama O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música. Apesar do nome ser difícil de entender, logo aqui no começo do livro ele traz uma reflexão bem interessante sobre o povo grego que eu acho que é muito pertinente para esse momento histórico que a gente está vivendo. E ele diz assim: agora, como que se abre diante de nós a montanha mágica do Olimpo e mostra-nos suas raízes. O grego conhecia e sentia os pavores e sustos da existência. Simplesmente para poder viver, tinha de estender à frente deles a resplandecente miragem dos habitantes do Olimpo. Vejam, o grego era um povo extremamente sensível às causas humanas. E era um povo muito apto à tragédia. A gente fala muito de tragédia grega e eu acho que é um momento propício para a gente falar de tragédia, o trágico. A vida em si, de fato, é uma tragédia e a gente precisa aprender a lidar com ela. Esse momento também é trágico. E quando ele fala, o grego conhecia como ninguém os pavores e sustos da existência, assim como são os pavores e sustos que a gente está vivendo agora, ele tinha que abrir diante de si a miragem dos habitantes do Olimpo. Então, aqui, o que Nietzsche está querendo dizer é que diante de tamanha fragilidade humana, não há como suportar se eu não vá buscar fora, se eu não vá buscar um elemento externo ou um elemento interno diante de mim muito forte para conseguir enfrentar essa tragédia. Agora a gente vive um momento de susto e pavor de existência. E é nesse momento que a nossa humanidade grita pela busca de algo que está externo a nós, porque a gente não dá conta sozinhos de tudo isso que está acontecendo. E aí existem formas que a gente pode encontrar de fazer isso, que é desde eu buscar um sentido fora de mim, seja ele a espiritualidade, seja ele a arte, seja ele a contemplação, seja ele algum motivo, ou dentro de mim, na mais profunda solidão. Eu criar para mim mesmo um sentido, assim como o grego criava nos deuses,
esse é o momento de a gente discutir e se perguntar pra gente mesmo qual é o sentido. E não só ficar se perguntando pelo sentido, porque às vezes a gente se pergunta tanto pelo sentido que a gente deixa de viver. E aí eu diria, como que a gente vive como a gente está agora, buscando também o sentido. Mas, sobretudo, se dando conta da tragédia da vida e dos sustos e pavores da existência que se apresentam cada vez mais diante de nós. Ainda pegando para sair de Nietzsche e entrar agora no contemporâneo, podemos dizer assim, eu queria trazer aqui uma fala da Brené Brown, que inclusive tem um documentário no Netflix agora falando sobre isso, e essa citação é de um livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Tá aí de novo, apelando para nossa humanidade que está baixa e buscando uma humanidade aumentada diante desse momento. E ela traz uma citação do Roosevelt, do presidente americano, tanto aqui no livro dela quanto na palestra. E eu queria dividir com vocês para que vocês pensassem sobre cada detalhe dessa. O título é O que significa viver com ousadia. E ela diz, ou Roosevelt diz, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista, e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Esse primeiro episódio de Humanidade Aumentada quer trazer essa reflexão. Diante dos sustos e pavores da existência, nós precisamos buscar um sentido, muitas vezes fora de nós, porque o nosso humano não dá conta, ou no mais profundo de nós, dentro da nossa solidão, porque todas as respostas mais profundas que nós temos que dar na nossa existência acontecem na solidão, mesmo que a gente ouça tudo que existe ao redor, mas é na solidão que as respostas mais profundas estão. E terceiro, se dar conta dessa nossa fragilidade, dessa vulnerabilidade e entrar por inteiro na arena da vida, aprendendo a lidar com a frustração da derrota e também com a celebração da vitória. Mas o mais importante é estar na arena, seja sofrendo, seja com o rosto manchado de suor e sangue, seja ansioso, seja isolado, mas é o momento de recorrer cada vez mais à nossa humanidade e aquilo que dá sentido às coisas que a gente faz. Nesse momento, eu quero terminar dizendo: fiquem bem, fiquem em casa e fiquem mais humanos.